A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos! Estamos aqui para mais um sábado no programa Assir em Foco. Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre associativismo, falamos sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Gente, e hoje eu estou sozinho aqui. Eu, Fábio Fernandes, estou sozinho aqui do lado de cada mesa, porque nós vamos falar de um assunto muito importante com uma pessoa que entende muito sobre esse assunto, que é uma coisa que todos os empresários têm que começar a pensar aí, principalmente nessa virada de ano. Tem que pensar o tempo todo, mas na virada de ano é onde esse assunto vem mais à tona e os empresários têm que se preocupar, porque é o seguinte, coisa que não tem planejamento fica à deriva, não é verdade? E aí nós vamos falar justamente sobre isso, planejamento estratégico. E por que eu tô sozinho do lado de cá, né, gente? Porque quem tá do lado de cá hoje é meu parceiro de bancada aqui, Fernando Souza. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Todos vocês que nos acompanham aqui no Assir em Foco. Hoje nós mudamos de lado, né? Saímos da função de entrevistador para entrevistado, né? Então vamos de função nova hoje, né, Fábio? Vamos ver o que você preparou aí pra gente, né? Não preparei nada que você não saiba. Fica tranquilo, legal. Né? Pessoal, o Fernando tá aqui, tá do outro lado aqui da mesa hoje, porque, para quem não conhece, o Fernando é um consultor de empresas. Ele tem atuado muito em diversos segmentos. Ele ajuda as empresas a se organizarem, faz o acompanhamento. Ele tem uma especialidade muito grande na parte de planejamento estratégico. E também, né, ele fica aqui do lado fomentando essa parte do associativismo, porque ele é um consultor que para vocês terem uma ideia, ele atende aqui mais de 40 associações aqui na nossa região norte do Paraná, como também um consultor da parte do associativismo. É verdade isso aí, Fernando? Fábio, a gente está numa trajetória aí de alguns anos, né? Hoje já são aí mais de 12, 13 anos aí de trajetória, né? Então a gente sempre voltado ao meio empresarial, ao associativismo, né? A gente até brinca que quando você é picado pelo bichinho do associativismo é difícil deixar, né? E de fato, né? Tô nesse meio aí já há alguns anos, né? Iniciei minha trajetória em associação empresarial, né? Associação comercial. E aí já se passaram praticamente 13 anos aí de estrada, de caminhada, né? E sempre buscando desenvolver a empresa, né? Fazer com que o empresário planeje um pouco mais o seu negócio. Riscos a gente sabe que todos nós corremos a todo tempo, né? Ainda mais quem empreende, né? O empreendedor brasileiro é um herói, né? Então a gente sempre está correndo riscos, mas quando você planeja esse risco, pelo menos você consegue minimizar um pouco, né? Legal. Fernando, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta que você adora fazer para as pessoas. Cara, quem é Fernando Souza? Rapaz, né? É bem mais fácil quando a gente faz a pergunta, né? Bom, Fernando Souza, ele é o filho do seu Luiz Teodoro, da dona Maria Lúcia, né? Aí com 41 anos, esposo da Sônia, né? Mais conhecida como a Soninha, da Moderninhos Baby, né? Pai do Pedro, do João e da Sara, 3 filhos, né? Pessoa que, muito família, gosto muito da minha família, amo minha esposa e meus filhos e me dedico muito, pessoa dedicada. Eu acho que quando eu tenho alguma coisa para desenvolver, para fazer, eu me dedico muito às ações, sabe? Então, eu acho que Fernando é uma pessoa família, uma pessoa simples e dedicada. Resumo essas 3 palavras aí. E você fala também, né, Fernando? Eu posso também reafirmar, né? Você falou muito dedicado, né? Você é muito comprometido, né, cara? Eu gosto de fazer as coisas ao seu lado porque eu sei que a gente tem sempre um respaldo ali de uma pessoa que tá pensando num coletivo, uma pessoa comprometida com tudo, tá? Então já fica meu depoimento aí Obrigado. A seu favor. Fernando, e também, né, cara, eu acho que as pessoas não podem esquecer, né, não podem esquecer, não podem deixar de saber, né, cara, que você é um empresário, né? Tanto da prestação do serviço como consultor, mas também na parte comercial com a loja Moderninhos Baby, né? Sim, com a consultoria, né, como a gente já tem aí já mais, acho que tá fazendo 13 anos já com a empresa, né, com a Plano A Consultoria. Então a gente atende aí associações empresariais, já atendi dentre as 299 associações comerciais do estado do Paraná, já atendi diretamente e indiretamente mais de 150, né?
Então praticamente mais da metade. Todo estado aí a gente já teve algum trabalho, né, tanto de consultoria quanto de auditoria, né, em associações. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho do cenário, né, bem amplo, tanto das associações referência quanto das aquelas mais simplesinhas também, que mais demandam de auxílio. E também no meio empresarial, né? Então também trabalho com empresas, eu trabalho com consultoria generalista, né? Que a gente fala que é quem atua em todas as áreas, né? Então a gente pega a empresa, trabalha o planejamento, a parte financeira, a parte de marketing, todas as etapas, né? E claro, aquela empresa que demanda ali um conhecimento muito específico, mais aprofundado em cada área, aí a gente sempre indica aí algum consultor parceiro, especialista naquele ponto, né? Que pode estar, claro, dando um acompanhamento um pouco mais aprofundado para aquele empresário, né? Mas a gente segmentos aí, já trabalhamos com planos de saúde, oficina mecânica, clínica de estética, lojas, supermercado, né, agências, né? Então assim, a gente atende aí um público bem diversificado, sempre voltado para a área de planejamento, né? E iniciamos, né, a Modern News Baby, né? Quem está mais à frente da empresa é a minha esposa, a Sônia, né? Então o pessoal que ouve da Modern News Baby vai lembrar muito da Soninha, né? Ela que está mais à frente. A gente montou essa empresa já trabalhando no mercado online há 4 anos, né? E recentemente, aí há cerca de 3 meses, né? Nós estamos com a loja física ali na Vila Oliveira, né? Então o pessoal que está nos ouvindo aí, já deixa o convite, né? Fazer uma visita lá na Modern News Baby. Tenho certeza que a gente tem uma variedade muito interessante e você vai ser muito bem atendido, sempre, né, com o atendimento e o carinho que a gente dedica aos nossos filhos, às nossas pessoas queridas. A gente dedica também aos nossos clientes, né? Bom, gente, eu faço questão sempre de falar que o Fernando ele tem essa experiência, essa bagagem no associativismo. Tanto é que o profissional e a pessoa mais conhecedora desse meio que eu tenho relacionamento. Mas eu acho muito importante a gente citar nesse programa justamente porque você falou, né? Você já atendeu mais de 150 associações pelo Paraná todo, né? Sim. Eu acho que isso não te dá só a bagagem do associativismo e da rotina da associação, né? Porque você faz palestras, você faz treinamentos, né? Então você tem isso também. Você tem esse cenário não só das associações, você tem o cenário dos empresários de cada região. E isso, né, vai te trazendo bagagem, vai te capacitando para poder, quando você chega em qualquer empresa, para poder fazer um trabalho, ter ali, né, uma bagagem, né, para poder oferecer pro seu cliente, no caso ali, né, as melhores soluções, né, os melhores caminhos. Né? Eu costumo dizer assim, Fábio, eu não trabalho com consultoria encaixotada. Eu não chego com uma solução pronta para você e para outra empresa, a mesma solução. Às vezes coincide se aplicar a mesma metodologia. A metodologia se repete. Agora a solução é diferente. Porque cada empresa ela tem uma necessidade diferente, distinta. Então, antes de iniciar qualquer trabalho, né, quem já fez algum trabalho comigo, sempre faço isso. Primeiro eu quero entender qual é a sua necessidade, né? Qual que é o cenário atual da tua empresa, o que você está precisando, porque talvez na forma de entendimento do empresário, ele necessita de algo. Só que quando você vem com uma visão de fora, você analisa, faz um diagnóstico rápido da empresa, você consegue identificar que o que ele precisa não é do que ele acha, mas sim de uma coisa diferente, né? Quando a gente vai falar com empresas, muitas vezes o pessoal fala, meu problema, preciso melhorar minhas finanças, meu problema é financeiro. A hora que você vai chegar mais próximo, mais perto, você começa a analisar a empresa, o problema não é o financeiro. O problema está lá, muitas vezes, em recursos humanos, numa falta de processo dentro da empresa. Então está em outras áreas que acaba refletindo no financeiro. Então, se nesse exemplo o empresário vai lá, busca uma linha de crédito, alguma coisa para socorrer o financeiro, ele vai simplesmente aumentar o problema, porque o principal causador do problema não foi solucionado ainda, que é uma outra área da empresa. Então, por isso que é importante, né, antes de iniciar qualquer trabalho, entender como é a empresa, qual é a necessidade dela, né? E para isso a gente tem aí tem técnicas, né, para isso, metodologias voltadas para isso e principalmente conhecimento de causa. Né? Isso aí. A vivência. Você chegar, você ouve o empresário, você já começa a perceber, né, você já começa a entender o que ele está passando, né? E aí você já, muitas vezes a gente consegue ofertar a solução mais indicada para aquela necessidade, né? Legal. E como você falou, eu trabalho também com as palestras, né? Capacitações, né?
E também tanto as palestras voltadas a empresas, a gente faz palestras em empresas, né, voltadas em company, né, ali para um grupo, para uma necessidade específica. Sempre antes, até de desenvolver a palestra, eu sento com os empresários, com os proprietários, entendo qual é o cenário, qual é o principal ponto que ele busca sanar com aquela palestra. E aí eu desenvolvo um material exclusivo para a empresa dele, para a cultura do negócio dele e para a necessidade que os colaboradores dele precisam, né, ouvir, né, vamos dizer assim. Então a gente faz personalizado isso, né? Então isso é uma coisa assim que dá um diferencial. Então se você, né, já quiser me contratar para algo, né, já fique sabendo. Antes a gente vai conversar, entender um pouquinho essa necessidade para desenvolver algo que atenda de fato a necessidade do empresário. Né? Porque senão, né, a coisa não acaba não entregando a solução. Né? Porque a gente sabe, né, que o remédio às vezes pode ser o mesmo para vários pacientes, mas a dosagem é diferente. É isso mesmo. Então a gente precisa entender melhor a necessidade de cada um antes de oferecer um trabalho, né? Legal, isso aí, Fernando. Viu? Então, vamos, né? A gente tá aqui para falar sobre chegando a final do ano, né? Então, os empresários sempre... Eu me preocupo o ano inteiro. Acho que talvez eu sou um pouco diferente. Eu não sou diferente de ninguém que é empresário, né? A gente se preocupa o ano inteiro em ter ações, né? Que a gente cada vez organize mais nossa empresa, busque novas oportunidades, né? Estabeleça, né? De forma consistente a cultura dentro do nosso negócio. Só que nós sabemos, né, Fernando, que sem a orientação, né, sem um mapa, sem um caminho, tudo fica mais difícil, né? E eu acho que talvez seja isso que o planejamento estratégico consiga mostrar para os empresários, né? E a minha primeira pergunta, assim, para a gente abrir esse bate-papo sobre planejamento estratégico é o seguinte, cara: planejamento é importante para que tipo de empresa? Rapaz, né, essa é uma pergunta muito interessante, Fábio. Planejamento é importante para todas as empresas, né? Todas as empresas de todos os níveis, e não só para a empresa, até para a pessoa que está empreendendo ali, iniciando o empreendimento no seu dia a dia, na sua casa, até mesmo de forma informal. Planejamento é importante, né? Porque o planejamento ele vai muito além simplesmente você definir algumas ações para o seu negócio. O planejamento é você pensar o futuro que você quer para o seu negócio, né? As empresas, muitas vezes a gente fala assim, a empresa, né, ela tem um CNPJ próprio. Por que a empresa tem um CNPJ e a pessoa tem o seu CPF ali? Porque são distintos. Entendi. Você está separando isso, né? E a empresa ela é constituída para ela crescer, para ela ser perene. Só que por que muitas empresas não são? Hoje é muito difícil você encontrar, a gente acaba encontrando, sim, mas é difícil você encontrar, cada vez mais difícil encontrar empresas lá com 50, com 70 anos de vida. E cada vez mais raro você encontrar isso. Claro. Por quê? Porque as empresas elas são constituídas sem serem pensadas para ter uma longevidade. Elas são criadas para atender uma necessidade momentânea da pessoa, empresário, por um determinado momento. Ele não pensa nela a longo prazo. Não é constituída como algo que você pretende ou deixar para um filho, ou, né, para os seus herdeiros, vamos colocar dessa forma, ou até mesmo para você trazer alguém de fora para fazer essa administração dessa empresa. Então, às vezes o pessoal, né, o empresário pensa, mas eu vou constituir uma empresa para ser perene, mas meu filho não quer trabalhar na empresa. Não precisa trabalhar na empresa. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não, né? Se a gente precisasse que os filhos trabalhassem nas empresas para darem continuidade, só faria administração quem é filho de empresário. Com certeza. Se a gente tem o administrador, qual é a função do administrador? Administrar a empresa. Legal. A gente tem formação, né? Então a gente tem muitas pessoas que você pode pegar uma pessoa de fora, colocar ali, e desenvolver, né? Fazer com que essa pessoa seja confiável, né? Para desenvolver o seu negócio. E para isso eu preciso do quê? Primeiro, planejamento e processo. Uma empresa que tem planejamento, né? É os 3 P's. Pessoas, planejamento, pessoas e processo. Você consegue gerir essa empresa de fora, você não precisa estar lá no dia a dia da operação. Né? Então tem empresário, né? Eu sei que muitos vão se doer agora no que eu vou dizer, mas tem empresário que ele tem orgulho de falar que, se eu sair da minha empresa para. Né? Tinha que ter vergonha. Tem que ter vergonha de falar isso. Porque se a sua empresa ela não tem condição de produzir e gerir sem você estar à frente do negócio, a sua empresa ela está fadada a fechar. Por quê? Você não pode ficar doente, você não pode tirar férias, você não pode fazer uma viagem.
Então, se você ficou doente, né? Hoje, né? A gente todos estamos sujeitos a isso. Suscetível a isso. Então, ficou doente lá 30 dias, se você precisa estar dentro da sua empresa para a empresa rodar, você pode quebrar a tua empresa em 30 dias. A gente precisa se cercar, o empresário, ele tem que entender que ele precisa se cercar de pessoas. Né? Não é fácil. Está cada dia mais difícil. Mas aí cabe ao empresário desenvolver lideranças dentro do seu negócio. Desenvolver pessoas dentro do seu negócio, pessoas que ele possa confiar e, através de processos, que ele consiga monitorar o que essa pessoa está fazendo. Tem como fazer? Tem. Muitos empresários não estão dispostos a fazerem, porque isso faz com que você saia da sua zona de conforto. Vai vir um consultor, né, lá, né, que vai fazer, olha, isso aqui tem que ser feito de outra forma. Né? Diga assim, o consultor ele vai direcionar, o consultor não executa, ele direciona. Às vezes, já ouvi até empresário falar, olha, contratei uma consultoria, não funcionou. A hora que você vai analisar o trabalho, não iria funcionar mesmo. E se continuar da mesma forma, não vai funcionar. Por quê? A orientação dada não é seguida. Aí a coisa não acontece. Né? O consultor ele vem, ele identifica a necessidade, ele ajuda a construir uma solução, mas quem vai implementar aquilo é o empresário, são a equipe desse empresário. Se o empresário e a equipe, eles mesmos sabotam as ações... Justamente isso que eu queria falar para você. Quando você está falando, né, que faz um planejamento, daí vai determinar as ações, os processos e tudo mais, aí a gente precisa das pessoas. No planejamento, tem alguma coisa que quando você faz esse diagnóstico, você identifica um pouco da cultura da empresa para você entender como vai depois aplicar aquelas metodologias que você falou? Sim, Fábio, porque assim, olha, agora que a gente inicia um planejamento, a gente já... Eu vou falar do meu modo de trabalhar. Eu sempre trabalho integrando toda a equipe. Tá? Então, a gente vai fazer um trabalho numa empresa. Tem lá 20 colaboradores. Nós vamos entender o que aqueles 20 colaboradores pensam em relação à empresa, pensam em relação ao futuro da empresa. Não só o que o empresário pensa, mas o que a equipe também pensa. Muitas vezes a equipe acaba transmitindo mais informação, uma informação um pouco mais segura do que a do próprio empresário. Às vezes o empresário ele tem uma visão muito lúdica do negócio dele. Né? Ele tem assim, nossa, minha empresa funciona de tal forma. Você vai ver na hora, no dia a dia, não tem nada a ver do que ele pensa que funciona. Porque às vezes até funciona, quando ele está ali, a hora que sai não funciona daquele jeito. Então, por isso é importante ouvir as pessoas. Então, a gente sempre trabalha dessa forma, né? Ouve as pessoas que estão envolvidas no processo, busca entender a visão dessas pessoas, como essas pessoas enxergam a empresa, porque você que está nos acompanhando, empresário, o primeiro cliente que você tem é o seu colaborador. Se ele não entende do seu negócio e não fala bem do seu negócio, é muito difícil prosperar. Né? Então, a gente busca entender essa cultura da empresa. A cultura vai muito do que o empresário implanta. Então, às vezes, tem empresário que traz, olha, tô com um problema de relacionamento dentro da equipe. A hora que você começa a analisar bem, boa parte desses problemas são gerados pelo empresário, pelas atitudes que ele toma no dia a dia, que se refletem nas atitudes dos colaboradores. Né? Então, quando a gente fala de cultura, cultura é um processo mais longo de se moldar, de se alterar, né? Porque depende das pessoas. Do comportamento das pessoas, né? Mas é possível. Mas isso é quando você faz essa identificação, porque você vai basear a cultura baseado no comportamento do dono, né? Como ele foi o gestor do negócio, depois como ele implantou aquilo dentro da empresa. E como o comportamento deles reflete na equipe. Isso. Mas aí, por exemplo, é possível ajustar a cultura dentro do planejamento estratégico? Ou a cultura pode ser identificada como um causador, né, pode ser um ponto fraco dentro da empresa ou um ponto forte, né? Vamos colocar dessa forma. Quando a cultura precisa ser adequada, a gente precisa trabalhar mais a gestão. A parte de cima da pirâmide, né? Porque a cultura vem de cima, né? Quando a gente percebe que os gestores não estão aptos a mudar a cultura, a gente até tira essa parte porque não vai ser estruturado. Aí a gente tem mais ações corretivas, né, de como corrigir aquilo para minimizar o impacto. Mas é possível sim mudar a cultura, desde que a mentalidade das pessoas que impactam na cultura comece a mudar.
né? Fernando, e o empresário, ele é uma função muito solitária, né, cara? Quando você tá ali na gestão e você sempre precisa dividir as coisas com as pessoas. E a gente vê que, às vezes, pequenos grupos tomam decisões para grandes grupos, né? Você tá falando Sim. que você vai ouvir os funcionários, vai ver a participação de todo mundo, onde cada um tá impactando, às vezes, em alguma solução ou em algum problema dentro da empresa. Então, o empresário hoje que fala, vou fazer um planejamento estratégico e junta lá 2, 3 gerentes e mais o dono da empresa, possivelmente não tá fazendo da forma correta hoje. Não, eu particularmente recomendo que seja feita, pelo menos com participação de alguns colaboradores chave ali, ou pelo menos que seja ouvido, né? Você tem que fazer pesquisa com esses grupos e tal. Soltar antes. Antes, para você apresentar um relatório de amostragem do que do que essas equipes pensam, da forma que eles pensam, né? Por quê? Eu até vou te fazer só invertendo o papel rapidamente. A gente fez um trabalho com a agência, a gente fez o planejamento, onde teve toda a equipe. Na hora do planejamento, você não consegue perceber coisas que você não tinha pensado e que não tinha identificado, que a equipe traz, uma visão diferente que a equipe traz. Com certeza, baseado na experiência deles. Porque ele está vivenciando outro momento. Né? É a mesma coisa de a gente ter uma empresa de vendas e quem define a meta está em cima, mas ele nunca foi lá na parte de baixo para entender como que é o relacionamento, como que é o contato com o cliente, se a empresa está dando as ferramentas necessárias para que o colaborador execute um bom trabalho. E vem só a cobrança. Por isso que muitos colaboradores falam, aqui o pessoal sobe cobra. Né? Por quê? Porque às vezes as metas não são traçadas da forma correta. Entender primeiro o cenário, ver se eu estou dando a ferramenta necessária para que esse colaborador execute. Quando eu digo ferramenta, não é só computador, não é só a ferramenta de trabalho, é capacitação, é conhecimento, é desenvolvimento, ambiente de trabalho, isso tudo ferramenta. Né? Tô dando toda essa ferramenta, aí tá, agora vamos cobrar. Né? Mas eu não consigo dar tudo isso, então vamos trabalhar a meta de acordo com o que você entrega. A gente não pode estabelecer metas que sejam fora da realidade. Às vezes a gente chega em algumas empresas que a gente vê uma meta, isso aqui, tá, exemplo, nós temos a nossa meta dobrar o faturamento da empresa em 2 anos. Só que você olha o histórico da empresa, ela tem um crescimento, por exemplo, de, 8, 10% ao ano. Vai dobrar em 2? Beleza. A meta é dobrar? Tá. O que nós vamos fazer diferente? Entendi. A hora que você começa a implementar algo que pode levar aquilo, né, vamos dizer assim, tem resistência, primeira, da equipe, tá? E muitas vezes do próprio gestor. Tem referência à mudança, né? E na execução, né? Na execução não, na preparação, na elaboração de um planejamento estratégico, os empresários erram muito em determinar a primeira meta antes de entender tudo que está acontecendo? Isso, né? Às vezes, muitas vezes o pessoal já vem com a meta pronta, né? A gente precisa... A meta, ela faz parte do processo, mas ela não está no início. Né? Ela está ali do meio para a parte final ali, né? Por quê? A gente precisa entender, primeiro, como que está a minha empresa, como que está o mercado da minha empresa, como que está... Quando a gente fala de mercado, como que é o mercado? Vou pegar a agência de exemplo, posso? Claro, lógico. Como que está a agência? Como que está o meu segmento no município? Né? Analisar concorrente, né, número de concorrentes, valores, tudo mais. Como que está a minha agência em relação à minha região dentro do estado? A região norte do Paraná, por exemplo. Como que as agências do norte do Paraná, elas têm se comportado? Né? Tenho essa informação. No estado, como que está? Estado do Paraná. Né? Como que as agências do estado do Paraná têm se comportado? A nível de sul do Brasil, de Brasil, e assim por diante. Por quê? Aí você tem parâmetro de comparação. Entendi. Às vezes tem empresário que fala assim, olha, minha meta é crescer 10%. Beleza. Né? Crescer em resultado líquido, por exemplo. Excelente. Será? Quanto que está crescendo o seu setor? Às vezes, se você cresce 10%, só que o seu setor está crescendo 15%, você está crescendo, você está 5 abaixo da média. Se a média do setor é 15. Então, não, tá ótimo. Não tá ótimo não, amigo. Você tá 5 abaixo. Não tá bom. Né? Ou às vezes, cresci 10, só que a média do mercado tá crescendo 8. Aí, tá pouco. Não, tá excelente, você tá 2% acima da média. Então a gente tem que buscar referências, né, para balizar isso. E aí quando eu digo, a hora que você vai estabelecer uma meta, você tem que
ter conhecimento desse cenário. Você não pode estabelecer metas simplesmente com base nas informações do seu negócio, mas sim de todo o cenário onde ele está inserido, né? Entendi. Ô, Fernando, e eu lembro, né, quando a gente foi fazer o trabalho aqui, você falou, você levantou, né, deu questionário para todo mundo responder, fez reunião junto com o gestor, depois fez reunião só com o funcionário, depois fez reunião 1 a 1, né, foi um processo, né, bem interessante, assim, né, que até que serviu não só para a gente ter um conhecimento melhor do nosso negócio, mas um conhecimento também das pessoas que estavam aqui, que é justamente isso que a gente estava falando há pouco, né. E daí a gente reescreveu, né, missão, visão e valores. E dentro disso, assim, você acha que a missão, visão e valor, o empresário já vem com isso criado dentro da cabeça dele e ele joga para as pessoas, fala, eu tenho essa visão para minha empresa. Ou isso também se constrói através da identificação de metodologias do planejamento estratégico? Olha, a missão da empresa, sim. A missão, ela vem dos fundadores. A missão é o porquê que a empresa existe, né? Então, por que eu vou constituir uma empresa? Isso vem dos gestores. A missão, ela vem com o propósito de solucionar algo ou de entregar algo para o cliente. Então, a missão vem por aí e já vem da autogestão. A visão de futuro, ela pode ser compartilhada, ser desenvolvida e compartilhada com a equipe. Por quê? Ela pode ser até, de certa forma, direcionada pelo gestor. Mas eu preciso envolver minha equipe, né, ou parte da minha equipe, ao elaborar uma visão de futuro, para ele sentir parte integrante daquilo ali. Para ele se ver dentro daquele processo. Não que, por exemplo, a gente está fazendo uma visão, o colaborador coloca lá alguma coisa muito fora, tal. Mas a gente fez, né? Quando você está na oficina para elaborar, né, na metodologia para elaborar isso, as coisas fluem de uma forma que geralmente não surge algo fora da casa, assim, aquela ideia muito fora da casinha. Por quê? Porque a pessoa não está sozinha. Ela está sempre auxiliada, o gestor ele vai estar contribuindo. Quando a empresa tem sócios, a gente divide grupos de trabalho, um sócio vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas isso já depois da gente ter feito um alinhamento da visão com os empresários. E aí a coisa vai se construindo de uma forma natural. E isso faz com que as ações que vêm depois, que é como eu vou atingir aquela minha visão de futuro, elas sejam mais realizáveis. Por quê? O colaborador que está na ponta, ele está entendendo por que ele está fazendo aquilo. Então, quando você fala, olha, eu preciso que essa caneca ela saia do ponto A e fique no ponto B, tem que ficar no ponto B. Só que se o colaborador não sabe a importância daquilo, para ele tanto faz no ponto A, no ponto B. Claro. Né? Agora, a hora que ele entende, olha, se ficar aqui, a gente não vai atingir aquele resultado que nós almejamos em tal momento, ele entende o contexto, vai fazer sentido para ele ficar no ponto B. Entendi. E aí a coisa começa a funcionar de uma forma um pouco mais natural. Claro. Né? A visão de futuro, né? Muitas vezes o empresário ele já traz não digo ela fechada, mas ele já traz um direcionamento do que ele quer para o negócio dele. Né? Por quê? O negócio é dele. Muitas vezes o que a gente faz é um choque de realidade, muitas vezes, mas a sua visão está dentro do que o mercado hoje permite. Entendi. Né? Então, minha visão, por exemplo, é expandir, né, de tal forma, em tanto tempo. Às vezes o que fica um pouco fora dentro dessa visão que ele traz é a questão de tempo e espaço ali, vamos colocar dessa forma, né? Dentro do tempo que ele projeta, que geralmente é um curto tempo, para um resultado muito grande. Aí não é realizável. Aí o que a gente consegue fazer? Olha, a gente precisa vir mais para o pé no chão, ser mais, né, dentro da realidade. Vamos diminuir um pouquinho aqui e estender um pouquinho mais aqui. Né? Isso de acordo com o quê? Analisando os dados da empresa, conhecendo os dados da empresa. Vamos supor que tem uma meta, alguma coisa de desenvolvimento voltado a crescimento em número de clientes ou crescimento financeiro, sempre tem alguma coisa voltada nesse sentido, né? O mercado permite esse crescimento nesse prazo que você está colocando? Se a gente analisar o histórico da tua empresa, você pega uma empresa que tem 5, 10 anos, no histórico da tua empresa, em algum momento, né, ela teve uma evolução maior que X%? Não, nunca teve. O que nós podemos fazer de diferente para que ela tenha? A gente vai colocando as ações, né? Mas com essas ações realizadas, ela vai chegar nesse índice?
Às vezes não. Aí a gente traz o empresário mais para dentro da realidade. Porque a gente diz assim, que a visão de futuro ela é um sonho, ela tem que ser, né? Um sonho, ele tem que ser desafiador, tem que dar trabalho, mas porém tem que ser realizável. Senão você gera frustração. E aí entra no quê? O planejamento não serve para nada. Entendi. Por quê? Porque as metas foram mal definidas. Né? E aí é uma coisa que leva a outra. Da mesma forma que eu já vi muito planejamento fantástico, assim, perfeito, engavetado. Por quê? Tem planejamento que não sai da gaveta. Ele é bonito para ficar na mesa. Né? Não, você tem planejamento? Eu tenho planejamento da minha empresa, tenho todas as metas definidas, em cada trimestre está tudo definidinho, está tudo bonitinho. Está executando? Não, então, é que, né, tivemos um probleminha, saiu o funcionário que tal, e a coisa não acontece. Então, o que a gente fala que é planejamento, né, que seria ali como suporte de câmera, ele fica ali de peso de papel, né? Por quê? Ele serve para tudo, menos para planejamento. Né? E aí passa 1, 2 anos, né? A empresa ela continua da mesma forma. E a hora que você pega um planejamento que já passou 2, 3 anos, muitas vezes, ele ainda está muito atual para a empresa. Por quê? Porque ela não executou nada do que ela colocou. Então todas aquelas ações que ela se propôs, como não foram executadas, ainda são necessárias. Tá marcando passo ali. Tá marcando. E aí, mas a minha empresa não consegue se desenvolver. Não se desenvolve por quê? Porque o que foi estabelecido que precisa ser executado, não é executado. E na maioria das vezes sempre tem uma desculpa muito... digo desculpa porque é desculpa mesmo, tá? E essa desculpa, ela é muito plausível, muito assim, ó, tem uma... é muito enfatizada. Não, porque isso aconteceu. Se não tivesse acontecido tal coisa, tinha dado certo, né? Mas sempre colocando uma desculpa para não fazer. Então, isso impacta demais, né? O Fernando, e isso, né, baseando na palavra visão, gera uma tremenda frustração em todo mundo que ajudou a fazer aquele planejamento, e ele chega retornando ali no tripé da missão, né? Ele também fica frustrante para o empresário que não está conseguindo obter o resultado que ele esperou lá no começo, né? Exato. E o valor ele pega na cultura, né? O valor ele vem muito dos gestores, né? Gestores, geralmente o valor da empresa, né? Não estou falando de proposta de valor, mas sim de valor institucional, né? Que vem ali da questão da parte mais, vamos dizer assim, os valores de berço que a gente fala, né? Aquilo que a pessoa traz de berço, né? Às vezes a pessoa fala, olha, meu valor aqui é o respeito, é a ética, né? Porque são pessoas que às vezes ele não aceita um desrespeito entre a equipe. Alguém se desrespeita o outro, ele chama, dá advertência, faz um trabalho corretivo mesmo, porque é um valor da empresa o respeito. Eu já vi empresas que demitem até cliente, tá? A empresa demitiu o cliente. Por quê? Porque o cliente desrespeitou o colaborador dele e não foi a primeira vez. Teve desrespeitou uma vez, ele, olha, né, isso não pode acontecer, teve uma reunião com o cliente, tal. Aconteceu de novo, ele, olha, me perdoe, mas para você a gente não consegue, eu não consigo te atender mais. E o cliente, não, mas por que não? Infelizmente não consigo te atender mais, você pode buscar uma outra empresa para te atender, porque a sua forma de trabalho não condiz com a forma de trabalho da nossa empresa. Cara, isso chega a ser bonito de ver, porque daí a pessoa realmente está defendendo os valores dela, né? Exato. E defende a equipe. Né? Porque assim, a empresa ela é feita de pessoas. Então a empresa é feita de pessoas. Se você não defende a tua equipe, né, o teu grupo de trabalho ali, é muito difícil você ganhar o grupo de trabalho como sendo de fato, né, pertencendo à tua empresa, né, vestindo a camisa. Às vezes o empresário reclama, o colaborador não veste a camisa da empresa, mas ele nunca apresentou a missão da empresa para o colaborador, a visão de futuro que ele tem. Nunca ouviu o colaborador? Nunca, né, ouviu ou conversou com o colaborador, olha, senta aqui. Né? Como você está vendo minha empresa? Você está chegando agora, principalmente quando é colaborador novo. Né? O que você está chegando agora? O que você acha? Qual que é a sua visão do meu negócio? Né? Mas de forma aberta, né? E aberto a receber também feedback negativo. Vai vir coisa que precisa ser melhorada. Tem muitos empresários, né, que a gente fala assim, né, que a empresa é como um filho. Ninguém gosta de ouvir alguém falando mal do seu filho. É isso aí. Né? Você gosta? Eu não gosto. Né? Mas quando alguém está falando, é um momento de aprendizado. Alguma coisa não está certa. Né? Na empresa, a gente tem que ter
pode assim, a humildade de ouvir cliente, ouvir fornecedor, colaborador, para identificar o que está de errado. O que é mais comum nas empresas? Ter o cliente chato, aquele que reclama, que fala, isso não tá bom, tal. O que o pessoal faz? Ninguém quer atender o cara. Ninguém quer atender o cara. Às vezes o cara, eu quero falar com o gerente ou com o dono do negócio. O cara corre porque não quer ouvir, porque sabe que vai vir reclamação. O cliente é o problema, né? Exatamente. O cliente é visto como um problema e não visto como uma forma de solucionar problemas que ele está identificando no seu negócio. Legal. Né? Então isso tudo, nesse contexto todo, o planejamento ele se faz importante, mas desde que toda a equipe e também o gestor esteja apto a implantar esse planejamento no seu dia a dia. É isso aí, Fernando. Mas isso é questão de implantação de planejamento e formulação de planejamento. Eu quero falar com você no segundo bloco. Porque como a gente sempre fala aqui, né? Que é bom passar rápido, né? Esse papo tá bem profundo. Eu acho que nós estamos falando coisas interessantes para as pessoas identificarem, né? Os problemas que tem, né? E como criar um planejamento dentro da sua empresa. Mas eu vou ter que ser obrigado a botar um intervalinho aqui, tá, Perfeito. Fernando? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo ACIR em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios ACIR 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. ACIR, juntos somos mais fortes. ACIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui na Rádio Cultura. Meu nome é Fábio Fernandes, estou com você aqui no programa ACIR em Foco. Rádio Cultura 87.5, todos os sábados aqui na rádio. Transmissão também através do Facebook da rádio e na quarta-feira, para você que está acompanhando esse episódio e que não pegou ele do começo. E se você quiser também acompanhar todos os outros nossos episódios, a gente lança esse episódio no YouTube. Nós também compartilhamos lá no Spotify e disponibilizando nas nossas redes sociais da Associação Empresarial de Rolândia, @acirrolândia.com.br. E, ACIR Rolândia, né? No arroba do Instagram. O ACIR acirnet.com.br é o nosso site, onde você vai ver lá, tem uma área do site lá onde você vê todos os episódios. Nós já falamos com várias pessoas aqui, prata da casa, que tem muito conteúdo para dividir com vocês. São assuntos importantes que falam também de associativismo, falam de empreendedorismo, falam de desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Então, convido você para acompanhar esses episódios, e se acaso você não tiver oportunidade de estar acompanhando inteiro, né, na quarta-feira você pode acompanhar as redes sociais da associação, que você vai ver lá tudo que nós estamos disponibilizando de conteúdo. Eu tô falando hoje aqui sozinho desse lado da mesa, porque do lado de lá tá o Fernando Souza, que é meu parceiro aqui, que é um consultor super experiente dentro da área empresarial, que tem atendido diversas empresas aí, me contou aqui, 13 anos já de bagagem, já rodou mais de 150 municípios no Paraná, atendendo associações empresariais e empresários. Então nós temos uma pessoa aqui de alto gabarito para poder falar sobre a gente do tema de hoje, que é planejamento estratégico. Essa reta final do ano, né? Todos os empresários começam a pensar no que vai acontecer o ano que vem, e uma das ferramentas mais importantes para o empresário, eu posso falar que é o planejamento estratégico, não é mesmo, Fernando? É isso aí, Fábio. E interessante, né, que a gente pega na reta final e começo de ano, né? O empresário ele faz a mesma coisa da pessoa física. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar a atividade física, né? O empresário faz a mesma coisa, né? Esse ano eu vou estabelecer minhas metas, ou se vou colocar um processo na empresa para melhorar aqueles problemas que eu tenho. E o ano passa, né? E a pessoa continua, né? Mais fortinha, sem atividade física, né? E na empresa a mesma coisa, né? Ô Fernando, eu queria, na verdade eu queria ter feito ao contrário, eu queria ter falado sobre a formulação do planejamento ideal e tudo mais, mas a gente começou a falar de alguns assuntos, principalmente quando envolve pessoas, né, e a gente sabe, né, do orgulho que o dono tem em ter as ideias dele, mas a gente sabe também da importância, né, que para poder um negócio funcionar a gente precisa de pessoas, e se essas duas partes não se conectarem, nada acontece, né, tá? E aí, Fernando, eu quero continuar, vou falar mais um pouquinho de alguns problemas aí que podem ocorrer, depois a gente parte para uma parte mais prática, né, para você poder dar dicas para as pessoas, tá bom? Beleza. Isso, só colocando aqui, eu pegando no gancho no que você disse, né, que o empresário fala assim, olha, né, eu gosto que coloque as minhas ideias, né?
A ideia é nada mais que uma ideia desde que, né, enquanto ela está no campo das ideias. Né, enquanto ela não vai para a parte do papel, documentada, com planejamento de como executar e desenvolver e aplicar aquela ideia, ela continua sendo uma ideia. Né? Eu nunca vi ninguém ser premiado por uma boa ideia. Né? Com certeza. Às vezes, tem excelente ideias. O prêmio é por uma boa ideia executada. Né? Agora, uma boa ideia, né? Eu tenho certeza que tem muitos... no campo das ideias, tem muitos milionários que continuam sem ser milionários. Só no campo das ideias, né? Porque não executam, não aplicam essas ideias. Com certeza. Né? Fernando, dentro de tudo isso aí, a gente sempre fala muito de pessoas, né? Porque Sim. Nós citamos no primeiro bloco aqui. E a gente vê o seguinte, cara, como o empresário, né? Ou talvez até o próprio time de gestão em relação ao empresário, né? Como lidar assim com a adoção de metas, porque a gente sabe que quando tudo que tem planejamento tem meta, tem indicador, né? E tem que ter disciplina de execução, certo? Sim. Como lidar com as pessoas que jogam contra, que frustram isso aí? Fábio, assim, primeiro ponto é entender o porquê. O porquê eu acho que é um grande motivador para tudo. Né? Então sempre acontece, mas por que isso aconteceu? Se tem alguém jogando contra, por quê? Essa pessoa está jogando contra. Ela entendeu qual é o objetivo? Ela entende o processo? Ela sabe qual é o resultado final? Se ela entende isso, né, e continua jogando contra, né, cabe se avaliar. Vale a pena manter no time se está jogando contra ou não? Porque a gente tem que saber também que o ciclo das pessoas durante a vida, em todo momento, ele tem momento de aberta e fechada de ciclo. Tem o próprio empresário, você comentou no primeiro bloco. Exato. Então, assim, eu contrato um colaborador, né? E tem empresário que ele se torna refém do colaborador, tá? Uhum. Então, você que é colaborador, tá nos acompanhando, não tô falando, gente, não me levem a mal, não, mas da mesma forma que tem colaboradores que se tornam refém das empresas. Certo. O que é se tornar refém? Enquanto colaborador, é o medo de pedir demissão ou medo de ser mandado embora. Tá? Meu Deus, se eu for mandado embora, acabou o mundo pra mim. Não, cara, você tem quantas empresas no mundo para você trabalhar? Talvez você precise se deslocar um pouco mais. Talvez você precise ir para uma outra cidade, uma outra região, tal. Mas tem um mercado gigantesco. Talvez precise fazer um planejamento pessoal. Pessoal também, um planejamento de carreira, de desenvolvimento, tal, né? Tudo mais. Para o empresário é a mesma coisa. Tem muito empresário refém de colaborador. Ele fala, não, se eu perder tal colaborador, né, acabou a minha empresa. Não. Desenvolve mais pessoas. Talvez esse colaborador que você tem tanto medo de perder seja o motivo de você não conseguir desenvolver outras pessoas dentro do seu negócio. Às vezes ele está limitando o crescimento de outras pessoas até com potencial melhor. E aquela pessoa que joga contra, não tenha medo, né? Substitui. A gente sabe que está difícil no mercado de trabalho hoje, contratação. A gente pegar aqui, principalmente a nossa cidade, a nossa região que vive pleno emprego, é difícil você contratar, tá? Mas você tem formas de fazer com que as pessoas boas fiquem com você e que as pessoas que não estejam, né, de acordo com a cultura do seu negócio ou pensando, compartilhando da sua ideia para o crescimento do seu negócio, que elas não fiquem, né? Porque a gente sempre brinca, né? Até de forma informal, né? Tem muito empresário que ele prefere ter um colaborador ruim, fiel a ele, né, do que desenvolver um colaborador bom que daqui a pouco sai. Né? Então, o que dá mais trabalho? Desenvolver pessoas. Com certeza. Só que o que dá mais trabalho que desenvolver pessoas é corrigir as M que o ruim faz. Que você faz você perder um cliente. Perde material. Cada empresa tem uma dor, né? Tem uma dor. Né? E é muito mais trabalhoso corrigir. Né? Então, invista em capacitação, em desenvolvimento da sua equipe. Não tenha medo de desenvolver a sua equipe. Se você identificou dentro do teu quadro lá uma pessoa que tem um perfil legal, que bate com o que você pensa, que para o futuro do seu negócio, que compartilha a visão do seu negócio com você, traz essa pessoa para perto, desenvolve essa pessoa. Daqui a pouco essa pessoa pode ser, às vezes hoje é até um estagiário ali, daqui a pouco pode assumir um cargo de liderança, pode ser um gestor dentro do seu negócio. Você tinha dito até anteriormente, a vida do empresário é uma vida muito solitária. Né? Muitas vezes ele compartilha o problema dele com ele mesmo. Isso mesmo. Por quê? Porque ele muitas vezes não tem a abertura de tratar de um problema dele com a equipe, porque ele vê isso como uma fragilidade, ele abrindo isso para sua equipe, tá? Muitas vezes ele não tem esse suporte em casa,
né? Às vezes o empresário independente, homem, mulher, às vezes ele não tem esse suporte em casa para chegar, abrir um problema que está acontecendo na empresa, compartilhar a ideia, não tem esse suporte, muitas vezes não tem isso em casa, tá? E onde que ele pode ter esse suporte? Através de uma consultoria, através da participação em uma associação comercial, participando de grupos como, eu vou pegar exemplo aqui de Rolândia, Conselho Jovem, Conselho da Mulher, Gastronômico, são ambientes empresariais que você está ali para compartilhar, para ouvir. Às vezes você não quer compartilhar, mas daqui a pouco você está ouvindo o teu colega ali compartilhando algo muito similar ao que você está passando e a outra pessoa dando uma solução para ele que você ainda não aplicou no seu. Isso. E às vezes você nem compartilhou e conseguiu capital já. Você está dizendo que o que acontece é que às vezes o empresário fica no mundo dele achando que é só a vida dele é aquilo ali, a empresa, e ele acaba não tendo vivências, né, que podem ajudar ele a ter soluções. Outra coisa, Fábio, participação de eventos. Tem uma palestra, tem uma feira, a gente tem, né, que acontece no Paraná e no Brasil todo, Feira do Empreendedor, todo segmento tem ali os seus congressos sobre tema A, tema B. Busca alguma coisa vinculada ao teu negócio, que se aplica ao teu negócio e participa. Viu, Fernando? Nada é tão bom que não pode ser melhorado, inclusive as pessoas, né? Exatamente, principalmente as pessoas. Principalmente né? as pessoas. Então, assim, a gente tem muito campo de melhoria. Então, cabe ao empresário buscar esse conhecimento que falta, essa informação que falta. Ninguém nasce preparado. Ninguém nasce preparado. Né? Tem muito empresário que ele monta a empresa querendo ser grande. Toda empresa começa pequena. Né? Eu falo, muitas vezes, a gente já até comentei contigo, né? Eu vejo a empresa como uma pessoa. Né? Primeiro, tem o período gestacional, que está ali nas ideias, depois nasce, é um período assim, que está cuidando, ali, que não pode tomar né? Tem que ter o maior cuidado possível, né? Suscetível às doenças, a tudo, né? E você vai... A criança faz o quê? Você dá vacina aí para a empresa. Também, né? Tem como você preparando essa empresa, né? E daqui a pouco ela começa a falar na empresa, daqui a pouco você começa também a ter um desenvolvimento maior. Essa empresa começa a crescer, a criança também, ela começa a crescer, ela gatinha, dá o primeiro passo, depois ela corre. Agora tem empresário que já quer nascer correndo, né? E aí não vai dar certo. Não vai. Né? Às vezes dá certo por uns dias, né? por um curto espaço de tempo, mas não vai dar bom esse negócio, porque não é todo um período que precisa. Legal. Né? E aí você desenvolve, tem a época do conhecimento e tal. Então, a criança, ela passa por quantas fases, quantos anos que a criança fica na escola? Hoje em dia, 2, 3 aninhos já está lá na creche, né? Ali, né? No berçário. Ali ela está tendo algumas interações com pessoas. Ela está fazendo o quê? Gente, vamos trazer isso pro mundo dos negócios. Quando a criança ela entra no berçário, numa creche, né? Independente do nome, ali num CMEI da vida, uma escola particular e tal. Primeiro momento, ela está fazendo o quê? Que é o momento que dá mais dificuldade, que ela está mais suscetível a sempre ficar doente e tal. Ela está fazendo network. Tá se ambientando. Ela está se ambientando. É network. Que ela tá fazendo. Ela está criando relacionamento, criando um vínculo, fazendo as primeiras amizades. Isso mesmo. Que é isso? É network, gente. É você ir no espaço, fazer amizades, ter conhecimento. Conhecer novas experiências. Exato. Isso vai moldando, vai evoluindo. Fernando, eu acho e a empresa também, ela vai cada vez tendo mais conhecimento. Agora, como você pega uma empresa, como é que ela quer crescer e tá no mundo dos negócios lá em cima, como você quer que a empresa queira estar na faculdade com conhecimento do berçário? Não vai dar certo. E eu acho que é uma coisa que o empresário também tem que ter a visão do seguinte, né? Você pode fazer o network para você ver coisas boas, mas também para você ver práticas que você não deve fazer. Exatamente. Entendeu? Tem que saber, né? Porque tem muito disso também, né? Nos lugares que a gente frequenta, né, Fernando? É saber aprender com o erro dos outros. É isso aí. Saber aprender com os outros. É você saber aprender com o erro dos outros, não cometer os mesmos. Né? Que tem pra gente ver, porque já vi, eu vi lá, não deu certo, mas eu acho que se eu tentar aqui de uma forma, né, talvez dê certo, e não dá. Né? Então aprender com os erros dos outros, né? Mas para tudo isso, a gente tem um método de trabalho que dá para ser implementado e ajudar esse empresário. Né? Fernando, aí só de você falar isso aí, por exemplo, a gente está falando aqui do planejamento estratégico para criar ações, para desenvolver empresa, para estabilizar a empresa, para desenvolver produto, serve para tudo, né, o planejamento estratégico, né, dentro de uma corporação, né? Mas e o planejamento orçamentário financeiro, ele está dentro do estratégico? Ou Sim. ele é trabalhado separado?
ele é uma parte do planejamento estratégico. Porque assim, ó, a gente tem planejamento, vários planejamentos. Nós temos planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento de marketing e assim vai. O planejamento estratégico, ele é um contexto geral. Então, ele é o macro, vamos colocar dessa forma. Então, no planejamento estratégico vai constar todas as ações que você pretende executar para atingir um resultado almejado, que seria a sua visão de futuro. Para isso, você demanda investimento. Aí entra o planejamento orçamentário. Com o planejamento estratégico estruturado, com todas as ações definidas, você começa a desenvolver o seu planejamento orçamentário. Quanto eu vou ter que investir em cada ação dessa para que ela aconteça? E aí você estrutura o seu planejamento orçamentário. De um outro lado, a gente tem o planejamento de marketing, né? O que eu posso fazer? O objetivo é aquele, né? A visão de futuro. O que eu preciso fazer dentro do meu marketing para eu atingir aquele objetivo? Porque o marketing ele pode ser tanto marketing institucional da marca. Às vezes lá, ó, minha visão de futuro é ser ser a empresa com reconhecimento nacional em tal área. Para você ter reconhecimento, né, tem que ser em algo, né? Como que eu vou buscar esse reconhecimento? As pessoas têm que saberem do que eu faço. E aí entra o marketing. Né? Então o marketing vai ser trabalhado, vai ser elaborado um planejamento de marketing voltado àquele resultado que você quer. Só que a coisa é o marketing. Em outros momentos está circulando todos os demais, todas as outras ações estão acontecendo. E o planejamento de marketing também está envolvido no planejamento orçamentário. Claro. Porque o marketing vai me custar também investimento, algumas coisas. E isso vem para o planejamento também financeiro. Todos se complementam. Então, dependendo do resultado, né, que a empresa almeja hoje, ela tem que ter os três. Né? O planejamento estratégico, que é eu digo assim que seria o que dá base, né, para todos os outros. Né? O planejamento estratégico, depois o planejamento de marketing e o financeiro. Todos eles muito bem alinhados. Porque senão vocês elaboram um baita planejamento de marketing, nossa, planejamento fantástico. Quando você vai para execução, você não consegue executar porque você não tem um recurso. Você esqueceu de meio pegar lá na parte financeira e destinar uma parte do teu recurso que tem que ser investido em marketing. Você esqueceu daquilo. Não vai acontecer. Legal. Né? Então, respondendo, né, os três, eles andam juntos. Ô, Fernando, e a questão seguinte, né? Vou fazer um planejamento e vou tocar 2026 com planejamento. Cara, não é bem assim, né? Acompanhamento, redefinição de rota, tem todas essas coisas que a gente tem que fazer ao longo do tempo, né? Assim, há alguns anos atrás, né, a gente pega aí os consultores da velha guarda, vamos assim dizer, né, coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito comum a gente ter planejamento de 20 anos, 30 anos, né, para uma empresa, né, 10 anos, né. Eu, particularmente, não gosto muito desses planejamentos de uma data muito longa. Porque hoje a gente vive num mercado muito dinâmico, as coisas mudam a todo momento e muito rápido. Então, se você pega aí há 10 anos atrás, para ter uma mudança que impactasse o seu negócio de uma forma muito drástica, era mais demorado as coisas. Hoje não. Hoje pode acontecer um fato nos Estados Unidos que mudou, impactou o teu negócio aqui, às vezes você não está nem sabendo o que aconteceu, já está sendo impactado. Né? Um exemplo, né? As sanções, né, que aconteceram nos Estados Unidos com o Brasil. Teve pessoal ali, se eu não me engano, que trabalhava com produtores de manga, se não me falha a memória, foram muito impactados. Será que esse produtor que estava lá no dia a dia, na plantação, cuidando da manga, ele estava ciente do que estava acontecendo? Pois é. Né? E aí são os fatores externos que impactam o negócio da gente. Então, como você vai estabelecer um planejamento de 10 anos, sendo que uma única decisão que está totalmente fora do seu controle, pode impactar tudo. Então, assim, eu costumo trabalhar planejamentos de médio para mais, assim, curto, sabe? Você pode ter uma visão de futuro de longo prazo, aí sim, perfeito. Uma visão de futuro de 5 anos, até um pouco mais, tranquilo. Só que a gente vai pegar toda essa visão e a gente vai quebrar ela em vários pedacinhos para saber o que você tem que fazer hoje. Né? Então, se eu vou estabelecer alguma visão, eu quero atingir um objetivo em 5 anos, o que eu tenho que fazer hoje? Porque se eu deixar daqui a 5 anos, eu vou continuar da mesma forma que eu tô. Não vai dar tempo mais. Legal. Então, a gente vai quebrando isso, né, em ações cotidianas. O que eu preciso fazer hoje? Hoje, às vezes eu quero lá ser a empresa mais... A empresa de... a agência digital reconhecida a nível paranaense em tal item. Beleza, daqui 5 anos, tenho 5 anos para isso.
Perfeito. O que você precisa fazer hoje para atingir aquilo? Né? Isso faz parte de um contexto. Né? Então a gente precisa trazer isso mais próximo. E quando a gente traz isso mais próximo, ele se torna mais fácil de executar. Quando você fala a meta, né, a visão de futuro de uma forma muito longe, parece tão distante de acontecer aquilo. Então você quebra aquela missão de 5, vamos quebrar de 5 anos, vamos quebrar ela em 4 objetivos de 4 anos. Então, no primeiro ano tem que ter alcançado isso, segundo aquilo e assim por diante. Tá, quebrei no ano. Bom, então esse objetivo é do primeiro ano. Para eu atingir ele, o que eu tenho que fazer ao mês? Então, nesse mês eu tenho que fazer isso. Divide os meses. Tá, o que eu tenho que fazer por semana? E aí, o que eu tenho que fazer por dia? Legal. Aí ele se torna o quê? Mensurável. Opa, isso aqui eu consigo fazer. Talvez aquele resultado final eu não consigo hoje. Mas isso aqui que tá para fazer agora, eu consigo fazer. Legal. E aí ele se torna algo, né, realizável. E as pessoas começam a entender que, opa, eu consigo chegar lá. Porque eu tracei o caminho. Legal. Né? Fernando, reta final já, hein? Beleza. Bate-papo bom, passa rápido. Eu acho que você falou, a gente conversou aqui sobre diversas coisas que são alertas para a construção de um bom planejamento e para monitoramento, né? E inclusive até, né, quando a gente fala de quem participar da construção disso e tudo mais. E o que você fala assim, de forma prática, né, para o empresário, independente se é um MEI ou se é um grande empresário que está, né, um pouco desorientado aí, para poder construir um bom planejamento estratégico? Perfeito. Bom, planejamento estratégico, essas dicas que eu pretendo deixar aqui, serve até para as empresas, para o empreendedor que está iniciando, aquele que não iniciou e também para quem está nos acompanhando, pessoa física que está ali, eu quero, né, sei lá, planejar a minha vida, né, e estruturar melhor. Eu costumo dizer assim que o brasileiro, de uma forma geral, planeja muito pouco. A gente é levado pela vida, né? Então, quando eu digo planejar quando você planeja muitas vezes a pessoa nunca pensou em planejar uma carreira, planejar sua velhice, né? Quantas pessoas no Brasil pagam uma previdência privada? Não estão planejando a velhice, né? Então, tudo é planejamento. Tudo é planejamento. E uma forma mais fácil de resumir isso vamos fazer uma viagem. Primeira coisa, são poucas pessoas que viajam sem planejar nada. Quando se fala de fazer uma viagem, geralmente o pessoal se planeja. Nem que for, estamos fim de ano, começo do ano aí, daqui a pouquinho, né? Tem gente viajando agora, a gente vai viajar ainda. Não vamos fazer nem coisa muito... Vamos pra praia. O que as pessoas fazem? Opa, primeiro eu vou ver um local. Qual praia que eu quero ir? Qual praia eu vou? Então, o que você está fazendo? Estabelecendo um objetivo. Quero ir pra praia em tal lugar. Beleza. O que eu faço para chegar nessa praia? Né, eu preciso ter lá para ficar quantos dias, né? Eu quero ficar lá. Eu quero ficar lá 10 dias. Bom, para ficar 10 dias, que tipo de coisa que eu vou querer lá? Eu vou querer mais conforto, menos conforto. Eu vou estar com a família, vou estar sozinho. São todos pontos que eu preciso analisar. Né? Nós estamos falando aqui do quê? De cenário. Né? Eu vou estar com a família, eu quero um local onde eu me sinta mais à vontade, como se eu estivesse em casa. Então você vai partir para alugar um espaço. Não, eu quero conforto, não quero chegar lá, não quero fazer nada, só descansar. Então você vai alocar lá um hotel, alguma coisa nesse sentido. Então você conseguiu definir o que você vai querer lá. Aí você vai para a parte do quê? Cotação. Tá planejando, isso tudo é planejamento. Entendi. Tudo se aplica ao negócio. Depois, vou planejar minha rota. Fundamento, né? Exato, vou planejar minha rota. Né? Eu vou fazer parada no caminho. Né? Onde eu vou parar? Porque, né, você vai fazer um planejamento mínimo. Eu tô com criança, se eu tô com criança, eu tenho que parar mais vezes. Quais são os pontos de parada? Né? Beleza, vamos sair. Fiz a revisão no meu carro, preparei, como que tá isso? Né? Tudo isso é planejamento. Agora vamos trazer pro dia a dia da empresa. Eu quero crescer o meu negócio. Tá, quando você quer crescer esse negócio? Coloca no papel, gente. O que eu tô falando aqui é pôr no papel, pode ser assim, eu vou pôr no computador. Beleza, legal. Põe no papel primeiro. Vai pro modo antigo, rabisca. Você risca, faz de novo, né? Como eu quero, vamos colocar assim, umas coisas assim meio lúdica mesmo. Fecha o olho lá no seu escritório, dentro da sua empresa, na sua loja, onde você estiver. Fecha o olho assim, como eu gostaria de ver o meu negócio daqui a
3, 5 anos. Legal. Fecha o olho e mentaliza. A hora que você abrir o olho, você escreve o que você mentalizou. Você já começou a criar a sua visão de futuro. Legal. Tá? Pega aquilo que você mentalizou, agora seja realista com o negócio. Isso eu consigo em 3 anos? Em 5 anos? Ou não, sendo realista eu consigo. Tá, então vamos colocar um prazo para isso. Então até 2000 e tanto eu quero isso aqui. Perfeito, você estabeleceu ali uma visão de futuro com data. Agora você começa, o que eu preciso fazer para atingir isso? E você, o que eu preciso fazer no primeiro ano? No segundo ano, no terceiro ano. Divide isso, não fica muito pesado, fica muito longe, né? Uma casa, você constrói a casa do alicerce, você começa a terraplanagem e assim vai. É a mesma coisa. Você vai fazer... Começa com o projeto do engenheiro lá atrás. Né? Começou lá atrás, começou no teu sonho, no terreno e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para atingir esse projeto é uma ação que eu faço hoje. Vem quebrando esse objetivo que você tem de longo prazo em pequenas etapas, até chegar no momento, isso eu consigo fazer hoje. Legal. Bom, se isso eu consigo fazer hoje, amanhã eu consigo fazer isso, e assim por diante. Você vai ter o caminho traçado. Tá? Legal. Claro, se você buscar o apoio de uma consultoria, aí a gente tem o próprio Sebrae, né, que pode estar auxiliando. Claro. Não estou aqui, né, vendendo o produto, né, mas tem os consultores também, né, que trabalham de formas autônomas aí também, que pode estar auxiliando, né, mas tem o próprio Sebrae que você pode buscar auxílio também. O Sebrae, né, tem excelentes profissionais também que podem te ajudar nesse processo. Por quê? Muitas vezes você se vê perdido. Às vezes você monta um negócio e fica, pô, ficou legal pra caramba, né? Você chama um amigo, alguém lá, dá uma olhada nisso aqui. O cara lê aquilo, olha pra tua cara. Você vai fazer isso daí? Né? Dá aquele balde de água fria, né? Então, às vezes, você precisa de apoio. Isso aí. E aí, busque apoio no lugar experiência, certo. Né? Experiência, né? Então, estruture isso, né? Legal. Um passo de cada vez. Não queira, né, nascer correndo. Dê o primeiro passo, depois o segundo. Tá, joia. Fernando, para encerrar, que nós estamos quase estourando o tempo aqui. Uma mensagem para os empresários aí para 2026. Bom, né, desejo não só aos empresários, mas a todos que nos acompanham, um excelente, né, 2026, seja um ano muito próspero para todos nós, né? Desafios, tenho certeza que a gente vai ter bastante, mas a gente tendo o objetivo bem estabelecido, bem alinhado, sabendo o que você tem que fazer a cada momento, independente, né, do seu segmento, sabendo qual é o próximo passo e se a calçada, vamos dizer assim, né, tá ali preparada ou tá sendo preparada para você colocar o seu pé. Então, um passo de cada vez, eu tenho certeza que vocês vão atingir, né, e ter muito sucesso, né? E aos empresários, né, eu acho que esse ano 2026 vai ser um ano que a gente vai ter aí Copa do Mundo, a gente vai ter eleições, é um ano de você trazer as suas expectativas e as suas cobranças que você possa ter também enquanto empresário, se fazer representar participando de uma associação ou de grupos que possam te apoiar, né? Então, encerrando, né, que seja um 2026 muito próspero e de aprendizado para todos nós. Legal. Fernando, a gente agradece as pessoas do lado de cada mesa, né, cara? E eu quero te agradecer dessa vez pela sua disposição em fazer essa entrega de conteúdo, e um conteúdo muito importante que alerta as pessoas para que elas possam realmente poder ter uma visão de como estruturar um planejamento estratégico, que é uma ferramenta muito importante. Você já deu todos os recados aí, né, da onde elas podem procurar ajuda e tudo mais. Então eu faço das suas palavras as minhas, nesse sentido, né, do Sebrae, da associação, do núcleo de empresários, tá? E, cara, também quero aproveitar, né, que é o nosso último sábado do ano, para desejar, né, a todas as pessoas que nos acompanham, aos nossos amigos, aos empresários da nossa cidade, um próspero 2026, e podem contar conosco, podem contar com a associação. Nós estamos sempre de portas abertas para poder ouvir o empresário, para poder atuar pelas causas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso município, da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Então, Fernando, muito obrigado e para todos, até o ano que vem. Valeu, tchau, tchau. Feliz ano novo a todos. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.